Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 9 de fevereiro de 2023, falaremos sobre entretenimento em suas diversas formas. A gente vai falar sobre Diageo e mercado de bebidas e também os resultados da Nintendo, a gigante de games. Vamos falar também sobre novos mercados com a PUCMed, o mercado de cannabis no Brasil. Em tech, a gente vai falar sobre a Bard e a concorrência com o ChatGPT e também a Amazon e varejo físico. Por fim, a gente vai comentar sobre uma polêmica aí da semana, que é a disputa Uber e Correios. E para me ajudar em todos esses temas aqui, estou com o Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia aqui da BTC. Yuri, muito obrigado pela participação e bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. Habib, estou ficando assíduo, hein? Não estou faltando, estamos alinhando aqui as agendas. Eu gosto de poder participar e comentar bastante sobre o mercado. Eu sempre digo isso aos alunos, agora a gente vai começar novas turmas aí no final de fevereiro, né, do nosso GBP. Sempre comento com eles que eu comentando, eu aprendo, eu me atualizo, e até escutando os podcasts dos meus colegas, do BTC News, do BTC Money, isso tudo ajuda eu a me atualizar e a poder saber o que está acontecendo no mercado, quais são os movimentos estratégicos das empresas, e usar, claro, nas aulas como produtos atualizados e bons para serem discutidos, Habib. Pô, muito legal, isso é muito bom. Inclusive, ó, estamos aqui finalizando aí nas próximas semanas a turma intensiva do General Business Program, e aí são 18 dias durante a semana, né? De segunda a sexta, o dia inteiro, para quem pegou aí umas férias e quer se desenvolver com a gente. O pessoal tá quebrando tudo, tá muito legal essa turma. O Strategy and Finance, que é nosso curso voltado para líderes, gestores, também tá rodando. Pessoal, muita interação na sala de aula, Yuri, é bem legal, porque com essa turma experiente, aí o pessoal compartilha muita coisa, e aí todo mundo aprende com todo mundo, é uma dinâmica bem interessante, e a gente enche o pessoal de modelo, de análise, várias empresas, é muito bacana. E já passamos dos 500 inscritos nas turmas do General Business Program do primeiro semestre. Então, você, se quiser participar, o link está aqui na descrição. Aproveita e pega a vaguinha que está finalizando, hein, pessoal? Para você, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre projeções, modelos, e para você que quer manjar tudo de Excel, modelagem, né, criar projeções, cenários, automatizar processos dentro do Excel, também estamos com inscrições abertas para o nosso curso Excel Plus Business Program. Então, dá uma conferida no link aqui abaixo. O GBP e a próxima turma também de Excel, a gente vai começar depois do Carnaval, viu, Yuri? Carnaval sabe como é que é, né? Tem muita gente que se prepara aí para esse feriado, o mais animado do ano. E para você que eventualmente não vai se fantasiar todas as noites que você sair ou dias que você sair, você pode usar de forma extremamente confortável a sua tech t-shirt da Insider Store, hein? Como essa daqui que eu estou usando, né? Bem confortável, você vai sair, aquele sol de rachar, né? Fica tranquilo que com tecnologia têxtil, né? Você vai ter conforto. Se você usar o Shorts, o Future Shorts da Insider, ainda repele líquido, é impressionante. Então, não importa que aquele seu amigo, aquela sua amiga, se exceda um pouco nos produtos da Diageo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, e derrube um monte de coisa em você, o Shorts te protege, fica tranquilo, viu? E para as mulheres, né, a linha Underwear, né, que tem um design bem minimalista, bem interessante, para ser aquela base do outfit do carnaval. Então aproveita, o link está na descrição e, claro, você tem um descontão de 12% no seu carrinho utilizando o cupom BTC12 na Insider Store. Então aproveita e dá uma olhada antes do carnaval, hein? Porque provavelmente você vai usar. Bom, vamos lá, Yuri. A gente tem algumas notícias aqui para comentar.
E para comentar essa primeira notícia, né, que eu falei que a gente vai falar sobre entretenimento, né, aqui forçando um pouco a barra para o conceito, mas só para a gente poder entrar em um tema, eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. Diageo, boa na Covid, melhor depois dela. Bernstein vê ponto de entrada. E também tem uma notícia do Valor Econômico. Vendas da Diageo desaceleram nos Estados Unidos. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a Diageo, Yuri. Então, por favor, lembrando que a Diageo é uma grande produtora de bebidas alcoólicas, hein, pessoal? Vamos lá, Habib. De fato, é uma grande produtora de bebidas alcoólicas. Ela tem mais de 200 marcas no seu portfólio, dentre elas aí Johnny Walker, Vodka Smirnoff, Cerveja Guinness. Então atende todos os públicos aí que gostam de bebidas alcoólicas. A empresa, Habib, ela vale hoje 80 bilhões com B de bola de libras esterlinas. Então, é um valor considerável, aí é um tamanho de empresa a ser admirada. Tem uma galera que está bebendo bastante aí pelo jeito, hein? Mas vamos lá. As vendas na América do Norte, elas subiram 3% apenas. E isso ficou, claro, abaixo da expectativa do mercado. Impactou bastante aí a queda das ações, cerca de 6,1%, assim que o resultado saiu, né? E os analistas, na época, dia 26 de janeiro ali, relataram que a queda se deve basicamente ao fato que as vendas dos Estados Unidos, elas são o elemento mais significativo, né, desse resultado, porque é o maior mercado consumidor dessas bebidas da Diageo. E, bom, o CEO, ele argumentou que destilados de luxo, eles são acessíveis, no caso da Diageo. Pô, Johnny Walker não é lá tão acessível assim, né? Mas, de acordo com o CEO, é. E que esse mercado permanecerá resiliente em meio à crise do custo de vida. Tem muitas famílias, né, que a gente tem acompanhado, reduzindo aí o seu poder de consumo, fazendo certas escolhas, e isso, claro, impacta no varejo, aí no consumo do varejo. Bom, a queda no volume de consumo na América do Norte, de consumo de bebidas, caiu aí 4%. É de se avaliar, né? Muita gente parou de beber um pouquinho. Bom, isso pode ter a ver, claro, com a estratégia de precificação da Diageo. Então, você dá uma gourmetizada no produto, posiciona ele mais acima, ancora a negociação com o consumidor lá em cima, o consumidor acaba desistindo de fazer um negócio ou de comprar a bebida. Bom, um ponto. A base de comparação, que é o período aí do ano anterior, né? Eu comparo trimestre com trimestre, e dado o reabastecimento dos estabelecimentos comerciais pós diminuição das medidas restritivas do Covid, a base era uma base forte. Então, lá em 2021, os estabelecimentos passaram a estocar as bebidas porque ia vir bastante gente. A galera começou a se vacinar, a ir para a rua e a beber mais. Então, com a base forte, você crescer em cima dessa base forte é um desafio e tanto. O varejo tem encontrado essas dificuldades aí num geral, não só nas bebidas, tá? Bom, a estratégia para melhorar os financials e mesmo com um crescimento não tão bom nos Estados Unidos ou na América do Norte, quais são as estratégias para ajudar? Redução de custos operacionais, mudança no portfólio, né, no mix de produtos ofertados, não fazer promoções em produtos com margem baixa, precificar melhor, são algumas ações aí tomadas pela empresa. Isso alavanca para compensar uma inflação alta, por exemplo, de 2 dígitos em muitos países pelo mundo. Isso ajuda na precificação, né? Tem outro plano, Habib, que é o plano de recompra das ações. Então, a empresa está recomprando parte das ações para valorizar as que estão no mercado, sendo bidadas aí no mercado de ações. Em 6 de fevereiro, há 2 dias atrás, aqui 3 dias atrás, a ação voltou ao patamar anterior do anúncio desses financials. E dadas algumas análises dos mercados. Um mercado analisado é o mercado emergente. Por exemplo, na América Latina, é, o número de aumento de vendas em relação à pré-pandemia foi de 72%. Então, comparando 19 com 22, aumentou 72% e a lucratividade dobrou. Ou seja,
eu sou melhor operacionalmente, entrego um lucro líquido melhor, um lucro operacional, um EBITDA duplicado, aumento de vendas de 72%. Na Europa, por exemplo, a venda foi 26% acima da pré-pandemia. Na Europa se deu assim, mas na América do Norte esse número não se concretizou. E isso, claro, em horizontes de médio e longo prazo, tem sido bom para os investidores da Diageo, é uma opção de compra interessante, a gente faz aqui o nosso disclaimer, não orientamos você a comprar ou a vender as suas ações, mas em vista dos especialistas e das análises, o horizonte a longo prazo é uma boa ação de compra aí. Então, se você é investidor na pessoa física, se tem aí o seu assessor, consulte ele sobre essa empresa, faça suas avaliações e considere ela no seu portfólio, Habib. Pois é, muito importante a gente analisar essas empresas desses setores do varejo, né? Porque varia bastante de setor para setor. E bebidas alcoólicas a gente acaba trabalhando pouco aqui, até porque tem tantas grandes empresas que a gente pode analisar. A Diageo é uma delas e é interessante a gente sempre estar de olho. Mas agora, mudando um pouco do ramo de entretenimento, eu peguei uma outra notícia aqui do Valor Econômico também. E o título é: Nintendo tem lucro abaixo do previsto e corta a projeção de lucro para ano fiscal. A Nintendo, ela divulgou os resultados de 9 meses, findos em 31 de dezembro. Pô, pessoal, custa oficializar o ano fiscal em dezembro, né? Aposto que só fazem isso para dificultar a vida dos pobres analistas e dos podcasters, viu, Yuri? É complicado. Enfim, eles comentam que a venda do principal console da empresa, o Nintendo Switch, ele caiu de 19 milhões para 15 milhões no fim do período de 9 meses, tá? Então, só para esclarecer, a Nintendo ela tem um ano fiscal de março a fevereiro, né? Não de janeiro a dezembro. Por isso que complica um pouco nossa vida. Na verdade, de abril a março, desculpa. Então, eles calculam o fim dos 9 meses, né, de abril até dezembro. Mesmo assim, o videogame ele acaba de passar o PlayStation 4 da Sony e o Game Boy também da Nintendo, e ele se tornou o terceiro mais vendido da história, atrás só do PlayStation 2, que é a segunda geração de videogames da Sony, e do Nintendo DS, que é um game portátil aí que a Nintendo lançou há um tempo. A empresa ela reduziu a expectativa de vendas para o ano completo, que vai acabar em março, foi de 19 para 18 milhões, a expectativa deles. Em 2020, ó, só para você ter uma ideia, em 2020 foram vendidos 29 milhões de Nintendo Switch. Em 2021, 23, e a projeção agora para o final do ano, né, completando aí o ano fiscal 2022, que acaba em março de 2023, para 18. Talvez fosse de se esperar, uma vez que o console ele já tem mais de 6 anos de vida, mas continua vendendo bem. Só que a gente sabe que existe aí uma expectativa de inovação. E a Nintendo, ela conta com a mesma fraqueza estratégica, se a gente puder falar assim, da Apple, que é a alta concentração de receita em um produto só, no caso, o Nintendo Switch. Claro, a Nintendo ela tem diversificação em jogos, ela não vende só o console, ela vende os jogos também, mas eles estão ligados ao mesmo produto, então existe uma dependência. Por outro lado, ela tem a força das marcas próprias. Então, por exemplo, os novos títulos de Pokémon, eles venderam mais de 20 milhões de unidades, e segundo um passarinho aqui da BTC me contou, cheio de bug o jogo, mas vendeu bastante ainda assim. O Mario Kart, que foi lançado lá no início de vida, ele só nos 9 meses vendeu mais de 6 milhões e meio de unidades. É muita coisa para um jogo que já tem mais de 6 anos. Como a gente vai ver, eu vou trazer alguns números aqui, a empresa ela segue lucrativa, mas a necessidade de inovação ela se faz presente. Vamos ver como é que a Nintendo vai se sair no próximo ano, sendo que ainda não tem nada relativo a um novo console aí para vir, tal, um Nintendo Switch 2 ou sei lá que outro videogame eles queiram lançar, que eles estavam aproveitando o embalo das vendas ainda altas, mas elas estão caindo, né? Se serve de sugestão, né, investir em outras formas de entretenimento pode ser interessante, tá? Eles até já começaram, né, com isso com o filme do Super Mario,
Mas eu acho que vale a pena pegar um pouco do espírito Disney e Microsoft para a diversificação de receita. Quem sabe isso não ajuda eles a se livrar um pouco dessa necessidade de sempre atualizar os games o tempo inteiro e eventualmente não conseguir trabalhar em novos títulos para os games já existentes, os consoles no caso. Vamos lá, resultados então de 9 meses de 2022, acabados em 31 de dezembro. A receita nos 9 meses foi de 9,8 bi de dólares. Eles divulgam tudo em ien, tá, pessoal? Porque a empresa é listada em Tóquio. Mas eu fiz o câmbio aqui, aproximadamente de 1 ien para 0,0076 dólares. Né? Maravilha. Então dá 9,8 bi contra 10 dos 9 meses anteriores, uma queda de quase 2%. E 97% dessa receita são games e plataformas, 3% é mobile. Então realmente é muito concentrado. O lucro operacional ele caiu 13%. Ele foi para 3,1 bi de dólares também, mas a queda foi muito forte. O lucro líquido caiu um pouco menos, 5,8%, mas caiu também 2,6 bi no período de 9 meses. Então é uma empresa que está saudável, está lucrativa, mas ela está com indicadores decrescentes. É um ponto de preocupação que sinaliza sim que a Nintendo tem que adaptar a sua estratégia. Bom, vamos seguir, Yuri, para a próxima notícia, que eu queria falar um pouco sobre novos mercados. Essa daqui é do Valor Econômico. Empresa de cannabis medicinal faz planos de lançar ações na Bolsa. Aqui a gente vai falar da PUCmed. PUCmed vem de Produtora Uruguaia de Cannabis Medicinal, empresa brasileira-uruguaia, que pretende fazer o IPO na Bolsa de Toronto, no Canadá, e, segundo uns sócios, aí, quando for possível, na B3. A empresa ela tem a sede em Curitiba e a produção, claro, no Uruguai, onde o cultivo de cannabis é liberado e regulamentado. Falando em números, eles divulgaram que devem ter uma receita de mais ou menos 13 milhões de dólares, com M de Maria, tá, pessoal, ainda pequena, isso em 2023, 28 milhões, ou seja, mais do que dobrar, em 2024 e 42 milhões em 2025. Eu diria que esses números eles poderiam ser fruto de uma mera bola de cristal ou sorte, tá? Mas, na verdade, esse tipo de previsão geralmente é resultado de algum modelo mais complexo, onde o problema são as premissas. O modelo ele é bom, né? Só que as premissas elas podem complicar um pouquinho. E isso acontece em qualquer modelo preditivo nesse tipo de tema. É bem bonito para mostrar num pitch, né? Pouquíssima chance de se concretizar, mas faz parte do jogo e, principalmente, ajuda a delinear a estratégia de custos, despesas, contratações que a empresa vai ter, tá? Então, é importante fazer projeção, é importante a beça. Ela vai se cumprir? Muito dificilmente ela vai se cumprir. E se você quiser aprender a fazer projeção de forma impecável no Excel, Excel Plus Business Program com inscrições abertas, hein? Isso é importante. Bom, vamos lá. A área de cultivo da empresa é relativamente pequena, eles têm 15 hectares para produção de cannabis. Eles utilizam vários métodos de cultivo e tem também um parceiro estratégico que vende flores e biomassa de cannabis para eles. Somando tudo isso, eles têm estoque suficiente para produzir mais de 2 milhões de frascos e outros produtos. Falando em capacidade de atendimento, dado que é cannabis medicinal, são 7 mil pacientes mensalmente que eles conseguem atender hoje. E a ideia é, até o final desse ano, atender 22 mil pacientes. E atender o quê? As patologias tratadas com os remédios são Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica, Alzheimer, insônia, ansiedade e até bruxismo, hein, pessoal? Sobre a estratégia de canais, além da venda direta, eles têm um marketplace e também loja física. E o mercado é promissor. Tem algumas projeções que constam na reportagem que o mercado pode atingir até 30 bilhões de dólares a partir de 2030. De novo, tem que ter cuidado com projeção aqui mais ainda, viu, pessoal? Porque tem mais variáveis e mais premissas que podem ser problemáticas aqui. Porque muita coisa depende da legislação.
A cannabis medicinal ela já é regulamentada hoje, mas ela tem fortes restrições. O preço também não ajuda a popularização. Seria interessante encontrar uma forma de produção e distribuição que ajude a trazer essa solução para todos que precisam. E se isso acontecer, e é um grande se, né, a PUC-Med estará preparada para esse crescimento. Vamos seguir para a próxima notícia, para o próximo bloco aqui, Yuri, falando sobre tecnologia. Valor econômico. Google anuncia Bard, robô inteligente, para competir com o Chat GPT. Ô Yuri, vou te falar uma coisa. O pessoal começou a falar do Chat GPT, a gente já falou sobre isso aqui no Journal. Eu ia testar o negócio, várias vezes tentei e dava que o servidor estava cheio. Eu fiquei puto, né? E passei uns dias e tal, e aí eu consegui testar a ferramenta, fiz uma série de perguntas de vários temas e eles foram me respondendo. Mas eu vou te falar que eu ainda tenho algumas dúvidas sobre esse negócio, mas parece que até o Google agora está querendo competir, parece que é importante. O que você tem a dizer aí sobre esse Bard? Habib, eu tenho lido um pouco sobre esse mercado, porque é algo que particularmente me incomoda. Eu tenho um pouco de medo quando as máquinas começam a fazer coisas que o ser humano faz. Recentemente teve um executivo demitido por ter falado que a máquina tinha uma consciência. Aí, como ele era C-level, ele foi desligado porque não pode falar isso ainda. Tem uma questão ética por trás, enfim, tem muitas complicações. É um mercado meio cinzento, tem uma nuvem aí que a gente não consegue entrar. Mas vamos lá, o que é o Bard, né? É um robô gerador de texto para competir com o ChatGPT. O ChatGPT, beleza. Esse chatbot, o ChatGPT, que é da OpenAI, ele conquistou, Habib, 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. Basicamente, tipo, metade da população do Brasil em 2 meses acessando o negócio. O CEO do Google, o Sundar Pichai, ele disse: Bard busca combinar a amplitude de conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade dos nossos grandes modelos de linguagem. É baseado em informações da web para fornecer respostas novas e de alta qualidade. Aí eu fui usar, né, o ChatGPT para ver que alta qualidade é isso. E beleza, de fato as respostas que vieram eu concordei, mas eu não perguntei coisas tão complexas. O CEO disse também que eles que vai combinar o feedback externo com os próprios testes da empresa para garantir que as respostas aí do BART atendam a um alto nível de qualidade, segurança e fundamentação em informação do mundo real. Infelizmente, Habib, não está disponível ainda, né, o BART ao público, eu não consegui acessar, não consegui usar para poder comentar aqui com um pouco mais de profundidade. Isso se dará nas próximas semanas. Mas aí a gente se pergunta, né? Por que o Google anunciou isso repentinamente sem o usuário poder utilizar? Basicamente, é porque é, tem a concorrência e você tem que dar uma resposta rápida ao mercado para não perder espaço, não perder share. Tudo bem. Esse Bard, ele vai ser uma versão mais leve do LaMDA, que é um modelo aí de linguagem para aplicativos de diálogo, que também é baseado em inteligência artificial. O Bard teve duas parcerias estratégicas anunciadas na última semana, uma com a C3.ai e outra com a Anthropic. São duas empresas que também validam inteligência artificial, uma de cloud, a outra de negócios, enfim. Esse anúncio, Habib, do Google, ocorreu imediatamente depois da Microsoft ter dito, em janeiro agora, recente, que fará um investimento multibilionário em vários anos na OpenAI. Multibilionário me assustou. A empresa, essa OpenAI, que criou o chatbot, o GPT. Aí eu me pergunto, né? Deve ter coisa que a gente nem imagina que esse negócio deve fazer para justificar um anúncio multibilionário da Microsoft e uma resposta quase que imediata do Google dizendo que também tem a tecnologia. Ou seja, sabemos muito pouco, eu acredito, e saberemos muito mais em breve, porque a concorrência nos permite
que enquanto um lança uma feature nova, uma disrupção, o outro com certeza vai anunciar algo parecido ou melhor para atender o público-alvo, que é o mesmo, para usar ambas as ferramentas concorrentes, Habib. Pois é, vamos observar como andam essas ferramentas, né, de pergunta e resposta baseada em inteligência artificial, um Google melhorado, talvez, mas eu acho muito importante que a gente tenha algumas coisas em mente, né, porque já tem alguns colegas aqui meus que conseguem desenvolver códigos e até criar aplicativo com auxílio do ChatGPT, por exemplo, que constrói código para eles. Por outro lado, quando a gente lida com ciências sociais e ciências humanas, o negócio fica um pouquinho mais complexo, né? Porque aí você não necessariamente tem uma resposta certa e vai depender dos inputs que a ferramenta recebe. Esses inputs são geralmente dados por humanos e a ferramenta pode, na inteligência artificial, escolher aquele input que é melhor ou não, mas isso não necessariamente gera a melhor resposta. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de inteligência artificial. Vamos seguir com o Yuri também na próxima notícia, e aqui é do Neofeed. Com carrinhos vazios, a Amazon reavalia sua estratégia no varejo físico. Yuri, já comentamos aqui sobre a incursão da Amazon no varejo físico e também sobre a importância de testes controlados, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia relacionada a essa reavaliação. Tá rolando mesmo? Habib, vamos pensar juntos sobre isso, mas deixa eu comentar primeiro e depois a gente faz as nossas considerações aqui e monta as nossas opiniões. Mas vamos lá. A Amazon, ela tem a estratégia de ir para o físico, né? Isso envolvia a abertura de livrarias em shoppings até supermercados totalmente digitalizados. A expectativa era abrir as livrarias e oferecer no mundo físico uma experiência tão diferenciada como ofertado digitalmente. Já começo a ficar preocupado. Qual é esse modelo digital que atende e no físico vai ser igual? Tem que ser adaptado. Como é que vai ser essa adaptação? Como vai ser a execução disso? Beleza. A Amazon Go, por exemplo, teve a primeira loja aberta em 2016. O plano era de abrir 3 mil lojas até 2021. Hoje, a Amazon Go tem apenas 28 unidades ainda. Vamos lá. Qual é a estratégia de diferenciação de colocar a Amazon Go como um negócio escalável e rentável? Vamos tentar responder. A Amazon também comprou a Whole Foods por 13,7 bilhões de dólares em 2017. Na época, 15% do varejo dos Estados Unidos era e-commerce, ou seja, tinha um mercado gigante para explorar. Comprou a Whole Foods, que é o mercado físico, né, desse negócio. Bom, há alguns meses, Habib, a Amazon fechou 68 livrarias e diversas unidades das suas lojas físicas. Fechou também o supermercado autônomo que foi testado e aberto em Seattle. Seattle é a cidade onde a Amazon faz os seus grandes testes. Então, sim, a Amazon colocou no mercado um teste para ser realizado. Não deu certo esse negócio de supermercado autônomo, muito possivelmente pela rentabilidade final do negócio. No último dia 2, Habib, o Andy Jassy, que é o CEO, ele, em teleconferência, anunciou que a Amazon está reavaliando sua estratégia para lojas físicas. Vulgo, os testes não deram certo. Ele disse também que não vai expandir aí as lojas físicas até terem uma equação com diferenciação de valor econômico, uma diferenciação e um valor econômico adequado. Mas anunciou também que agora em 2023 ele tem a expectativa de que isso seja algo aplicável. Então, de fato, tenha diferenciação e tenha um atingimento econômico adequado. Mas vamos entender, quais são os números que levaram a essa decisão? Só para os ouvintes terem ideia, de 2017 a 2022, a venda nesse varejo físico da Amazon só aumentou 10%, ou seja, não corrigiu nem a inflação deste período para o mercado. Houve aí um decréscimo, não cresceu nada, essa é a verdade, não teve crescimento real nos negócios dela.
Esses fechamentos de lojas, eles reduzem o custo operacional, porque quando você abre loja física, você tem mais energia, você tem mais consumo de água, você tem mais pessoas. Ah, mas não tem pessoas porque é autônomo. O custo da tecnologia é exorbitante, principalmente quando você quer ser disruptivo, quando você quer criar uma tecnologia que inova para dar, respondendo a pergunta do começo, para dar ao cliente o que o mercado, no mercado físico, o que o mercado digital dá. Isso é muito difícil, essa experiência ela é muito diversa. Ela pode ser complementar, mas dizer que é a mesma é uma dificuldade, aqui eu tenho as minhas ressalvas. Bom, esse fechamento de loja, né, reduz esse custo, eles já fizeram demissão em massa, que vão totalizar aí quase 18 mil pessoas, mas quais os problemas que a Amazon enfrentou para isso acontecer, né? Para não dar certo? Parte deles é a pandemia. Para mim, um dos principais é a mudança de comportamento do público consumidor pós-pandemia. E o terceiro, os custos altos para implantar esses diferenciais competitivos, principalmente quando falamos de tecnologia. Eu vivi isso na prática no varejo, a dificuldade de inovar, de trazer tecnologia, de executar tecnologia que fosse disruptiva. Tive um relativo sucesso nisso no passado, mas eu garanto, Habib, custou muito, muito caro e isso onera o PNL. Para os alunos entenderem, principalmente os que já fizeram nosso curso, vai ficar mais claro, os que não fizeram, é uma oportunidade para se inscreverem e entender exatamente o que eu vou falar. Quando eu cresço a venda puramente online, eu diluo os custos fixos, porque o centro de distribuição, por exemplo, vai ter um volume maior, uma rotatividade maior. Eu diluo, por exemplo, o custo de carga e descarga dos caminhões, eu aumento a cubagem dos caminhões para transportar determinado produto a longas e médias distâncias. Isso dilui o custo fixo e até o custo variável, né? Porque a gente aprende em negociação, quanto mais unidades eu compro de algo, o custo unitário diminui. A gente tem uma taxa aí de decréscimo. Legal. Mas quando você vai para a loja física, quando você quer dobrar o faturamento, muito possivelmente você tem que dobrar a quantidade de lojas, você tem que dobrar a área, o metro quadrado de vendas, você aumenta o número de colaboradores, você aumenta os custos de SG&A, água, energia, gás, warehouse rent, que é o custo de locação do espaço. Então você onera demais o PNL. E aí, quando eu junto o digital, que tem um perfil a ser seguido, com o físico, que é algo novo, eu estrago um PNL. É isso que o varejo diz quando você sai do digital e vai para o físico, para o digital e vai para o físico. Então, o que essas empresas têm que avaliar para o futuro? Qual é o diferencial competitivo? O que vai levar o cliente a desistir de comprar na internet para comprar no físico? Ou o que vai levar o cliente a tomar a decisão de sair da sua casa e ir comprar algo? Provavelmente conhecer o produto. Então, eu só quero dar um exemplo aqui, Rabi, para terminar da Amazon. Hoje você sabe, se eu te dar um modelo de iPhone 14, você já sabe como é que é. Você vai no digital, vai no físico, se você compra de um amigo, enfim, você já sabe como é que é o produto, muito possivelmente você vai no mais barato, se a qualidade atender. Você não vai se locomover da sua casa, ir ao shopping, pagar estacionamento, conversar com alguém, pegar uma fila, se na internet está um preço acessível e vai chegar na sua casa em 4 horas, que é o que vários e-commerces estão conseguindo entregar. Você pega o Mercado Livre, a gente já comentou aqui várias vezes, entrega produtos no mesmo período da compra. Você compra de manhãzinha, chega no final da manhã. Você compra no começo da tarde, chega no final da tarde, principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil. Então aí são alguns das dificuldades e diferenciais que serão encontrados. A Amazon também tem as suas dificuldades, não são perfeitos, e tomara que dê certo, que esses testes aí em Seattle provem que em 2023 é o ano da virada, é o ano de que a Amazon vai juntar o digital com o físico e entregar um produto diferente e rentável. Pois é, belo desafio, e essa visão sua de passar do digital para o físico é uma coisa muito interessante.
né, para a gente analisar, hein, pessoal? Então, preste atenção nessas palavras aí que o Yuri comentou, porque isso é o que é feito nas grandes empresas de varejo nessas decisões estratégicas. O Yuri também coloca isso lá nas aulas do General Business Program, assim como os outros instrutores, como ele comentou. Legal, então vamos para a última notícia desse episódio, e aqui eu vou entrar na polêmica da semana, hein, pessoal? Peguei a notícia do Valor Econômico. Correios podem substituir Uber no Brasil? Entenda. Pois é, vamos entender então, na verdade, pessoal. A polêmica da semana, ela surgiu em uma entrevista dada ao Valor pelo atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O contexto é a regulamentação dos motoristas da Uber. A gente já comentou bastante aqui no BTC Journal sobre o modelo de negócio, a gente falou sobre a análise das 5 forças de Porter, outros aspectos estratégicos da empresa. Nas aulas a gente esboça, a gente modela, a gente coloca uma série de coisas também usando o exemplo da Uber. A gente falou sobre os casos do Reino Unido e da Califórnia, onde houve decisão desfavorável à Uber nesse sentido. E o que a gente tem? De uma forma geral, uma legislação mais favorável aos trabalhadores acaba sendo mais custosa para a empresa. Isso vale para quase todos os modelos de negócio. Na Uber é pior ainda, porque a parte mais relevante do seu modelo de negócio é justamente o motorista, enquanto o carro autônomo não chega e pelo jeito vai demorar bastante, viu, pessoal? Bom, no Brasil, a discussão passa por enquadrar o motorista de aplicativo dentro da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Mas não necessariamente. Muitos políticos e economistas já frisaram a ideia de alterar ou introduzir uma nova legislação para trabalhos flexíveis, por exemplo. Então, não é apenas a solução de enquadrá-los na CLT, tem outras soluções possíveis que envolvem uma nova regulamentação. Enfim, o Valor perguntou ao ministro se uma eventual saída da Uber, com a mudança da legislação relacionada aos motoristas, seria prejudicial à economia. Aqui ele se refere a uma decisão estratégica da Uber, uma decisão hipotética, não confirmada, de que tal dificuldade inviabilize o modelo de negócio da empresa no país, forçando a sua saída. Ou seja, né, com a nova legislação, o custo subiria tanto que a empresa não teria nenhuma possibilidade de rentabilidade. E aí o ministro respondeu, entre aspas aqui, cria outro. Posso chamar os Correios e dizer para criar um aplicativo e substituir. Fecha aspas. Bom, a frase viralizou, muita gente criticou, ironizou, alguns defenderam. E aí tem várias coisas aqui que eu acho que vale a pena comentar. Primeiro, a Uber vai sair do Brasil se a legislação mudar? Vamos lá, eu peguei algumas informações do relatório da Uber e de algumas outras fontes relacionadas a market share e tal. O Brasil está entre os 4 maiores mercados da empresa e semestre passa, semestre vem, ela é o segundo maior mercado, tá? Mas está entre os 4. Aqui no Brasil, ela tem 65% do market share, líder isolada. São mais de 600 mil motoristas e São Paulo é possivelmente a cidade que mais ocupa a Uber no mundo, ou seja, que tem rotatividade no serviço. Junto aí, né, dentre as cidades que têm maior rotatividade, a gente tem Nova York, Chicago, Londres e Los Angeles. Essas 5 cidades, juntando São Paulo, fazem 22% das corridas da Uber no planeta. A penetração de mercado é a maior em 2022 no Brasil, tá? Então o Brasil é o mercado em 2022 com a maior penetração que a Uber divulgou no seu relatório. A média semanal é de 8,8%. Isso aqui a gente está falando de públicos novos, hein, pessoal? A Austrália, que é o segundo colocado da Uber, 7,2%, Reino Unido 4,2% é o terceiro. E aí depois vai diminuindo. A margem operacional, ela ainda é negativa, está em 0,5%, mas ela já melhorou muito. Ela foi em 2019 50% negativa, tá? O EBITDA ajustado, ele é crescente e ele fecha esse ano com 665 milhões contra 86 milhões em 2021. A Uber nunca gerou caixa até esse ano, a gente vai ver no resultado daqui a pouco,
e tem um prejuízo acumulado de mais de 32 bilhões de dólares. Ou seja, muito dinheiro queimado. E ela tem que mostrar crescimento aos acionistas para cobrir esse rombo. Juntando as peças, um dos maiores mercados, mercado que mais cresce, numa operação que precisa crescer para rentabilizar e numa empresa que precisa rentabilizar para cobrir o prejuízo. Eu acho que é muito difícil a Uber sair do Brasil. Tem muitas peças aqui que fazem com que ela fique mudando ou não a legislação trabalhista. Segundo ponto, os Correios poderiam fazer um app para substituir? Bom, no Brasil, temos algumas experiências. Vamos lá. Aqui foram criados o 99, Easy Taxi, um aplicativo de caronas que não existe mais, chamado Trípida, que eu usei muito quando eu estava na faculdade, mas ele foi, enfim, descontinuado, não tinha rentabilidade, mas ele funcionava muito bem. A gente tem o iFood, a gente tem uma série de empresas de tecnologia que desenvolvem tecnologia no Brasil, criação de profissionais brasileiros em empresas privadas, né? Ou seja, expertise e capital humano a gente tem para construir um aplicativo substituto. No setor público, eu conheço duas experiências. Uma é o Táxi Rio, que é um aplicativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e outro é o Bibimob, que não é exatamente público. Ele foi criado, é mantido por uma cooperativa, mas tem o apoio da Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo. Os dois funcionam adequadamente, apesar de que eu vi, parece que recentemente o Táxi Rio ele foi impedido de continuar a operação por uma decisão judicial. Mas isso eu preciso checar depois ver se teve alguma mudança nessa decisão. Os Correios, eles são uma empresa de entrega, não de transporte. Tem alguma relação, se forçar a barra, mas muita coisa teria que ser criada do zero. Então vamos responder. Os Correios poderiam substituir? Talvez, mas precisaria de muita coisa para ser construída. Possivelmente, é muito melhor e mais fácil criar uma outra empresa com esse objetivo, e a experiência que a gente tem até então é que esse tipo de tecnologia foi criado de forma muito mais abrangente no setor privado. Terceiro e último, se a Uber sair, gera desemprego em massa e a economia fica em frangalhos? Bom, a Uber, ela ajudou a construir um mercado que não existia. Realmente foram muito competentes nisso. Mas muitas empresas fazem a mesma coisa hoje, com qualidade comparável. A gente tem a 99, que eu acabei de citar, que não é mais brasileira, né? Ela foi fundada no Brasil, mas ela foi adquirida por um grupo chinês especialista em mobilidade. Lady Driver, um aplicativo muito focado no público de mulheres aqui no Brasil. BlaBlaCar, que é um aplicativo francês que funciona bem aqui no Brasil também. Se hoje eles operam com um baixíssimo market share, porque a Uber é disparada a maior, eu imagino que mesmo com mudanças na legislação, o Uber saindo, eles estariam completamente felizes de poder pegar esse market share, né? Porque se eles operam hoje tem uma legislação mais flexível do ponto de vista, vamos dizer assim, para as empresas, mas o market share é muito baixo, o volume é muito baixo. Essas empresas precisam de volume, tá? Então acredito que eles ficaram bem felizes com a saída do Uber. Até o iFood, eventualmente, né, poderia se interessar num novo mercado. Eles têm muita tecnologia, eles têm expertise para trabalhar com aplicativos, gerenciamento de rota, etc., e seria muito bom. Além de que o Uber é um trabalho temporário para muita gente, que dependendo da circunstância voltaria para atividades anteriores. Então, não, o Brasil não depende da Uber para sustentar empregos, mas sim haveria o atrito da mudança, né? Uma saída da Uber teria aí uma mudança drástica na profissão de 600 mil profissionais hoje que estão como motoristas do aplicativo, né? Mas isso seria absorvido em outros aplicativos, em substitutos e eventualmente outras atividades. Enfim, aqui a gente aborda competição, market share, curva de experiência, curva de aprendizado, tudo isso para analisar a hipótese que o ministro levantou, viu, pessoal? Eu não vou comentar sobre política, legislação trabalhista, aqui não é o espaço, mas é importante analisar do ponto de vista do negócio, ok? Então, para resumir, o Brasil é um mercado importantíssimo para a Uber, estrategicamente muito relevante,
E teria que ser algo muito, muito realmente absurdo para Uber se ver obrigado a sair do Brasil. Substitutos substituiriam com certa facilidade esse market share e os Correios, talvez, forçando a barra, poderiam criar alguma coisa que substituísse, mas tem setores e empresas que fariam isso com muito mais facilidade. Vamos para Uber, ver um pouquinho dos resultados, até para tangibilizar um pouco dessa discussão. Eles fecharam agora o resultado, ainda está não auditado, de 2022, o ano cheio, tá? Eles tiveram de valor total de vendas, valor geral de vendas, né? Eles chamam de gross bookings, né? O valor que você paga para a corrida, engloba aqui, de 115 bi de dólares. É um valor exorbitante, é muito alto o valor que passa pelo aplicativo. Só que disso, nem tudo é receita. A receita é a parte que fica com a Uber. Essa parte foi de 31,9 bi, tá? A gente está falando aqui de um take rate, ou seja, da corrida. Aqui envolve também delivery e tal, então é o resultado completo. O take rate da Uber em mobilidade está em 27,8%, ou seja, de 100% que você paga para a corrida, 27,8% fica com a Uber na média. Esse número aumentou 7,7 pontos percentuais de 2021 para 2022 e é um baita indicador para Uber, tá? Isso é importantíssimo. E isso, várias coisas podem afetar. Aqui eu estou falando de poder de barganha dos motoristas, de substitutos, toda a análise de forças de Porter envolve esse take rate, tá? Mas foi muito importante. Isso certamente contribuiu para o EBITDA ajustado de 660 milhões que eu comentei, aumentando bastante em relação ao ano anterior, que 86 milhões, né, é muito pouco relacionado ao tamanho da empresa, e tiveram um prejuízo também exorbitante de 9 bi, 9,1 bi. Só que esse prejuízo, pessoal, ele, quando a gente analisa o resultado, o P&L, né, o DRE da empresa, a gente vê nos detalhes que é muito devido a eventos não recorrentes. A empresa descontinuou operações, como por exemplo delivery no Brasil, descontinuou operações em outros países da América Latina, na Ásia, né, fez uma série de ações não recorrentes que fizeram com que o resultado fosse negativo dessa maneira, tá? Mas na operação foi bem. A Uber pela primeira vez gerou caixa. 640 milhões de caixa gerado contra queima de caixa de 440 no ano anterior. Beleza, então temos aqui talvez um primeiro indicativo de que o modelo de negócio pode ser rentável. E aí eu, de fato, vou me retratar, mas eu quero ver se isso vai se sustentar, hein, pessoal? Mas eu preciso me retratar porque eu, no passado, acreditava que isso não era rentável, ainda tenho minhas dúvidas, mas essa geração de caixa, ela mostra que talvez seja possível, olha só, suficiente para cobrir o rombo de 32 bilhões de dólares de prejuízos acumulados? Muito difícil, mas já mostra que a empresa, quem sabe, pode andar com as próprias pernas. Vamos acompanhar, Yuri, para ver se isso realmente se mostra possível. Só para finalizar, eu peguei os resultados dos Correios, que eu já analisei alguns episódios atrás, e eu não vou entrar no detalhe aqui dos Correios, mas em 2021, o resultado em 22 ainda não saiu, em 2021 eles tiveram uma receita de 21,3 bi de reais, ou seja, o tamanho dos Correios é menor, é bem menor do que a Uber, se a gente pensar em receita, tá? Porém, é uma empresa bastante lucrativa. Tiveram uma margem bruta de 25%, uma margem líquida de 10%, ou seja, em 2021 os Correios tiveram um lucro líquido de 2,2 bi de reais, e é uma empresa que gera bastante caixa também. Então, se a gente pensar em rentabilidade ou lucratividade, os Correios estão melhores posicionados do que a Uber, por exemplo, e talvez criar um aplicativo como o aplicativo da Uber piore os resultados dos Correios, né? Então tem que ver se é interessante para os Correios criar um aplicativo como esse também, tá, pessoal? Mas eu não vou comparar as duas empresas porque elas não são comparáveis, tá? Correios e Uber, porque atuam de formas bastante diferentes, em mercados diferentes. Então, seria bastante leviano da minha parte comparar ambas as empresas, né? Eu só coloquei aqui para ilustrar mesmo
em relação a tamanho e lucratividade, mas fica aí a atenção para não comparar as duas empresas. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a esta polêmica da semana. E ficamos por aqui no BTC Journal. Então, Yuri, queria agradecer de novo sua participação. Obrigado pela presença assídua. Obrigado, Habib. Obrigado a todos que estiveram com a gente até o fim desse podcast. É um prazer estar aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado, obrigado você que nos escutou e atendeu até agora, né, com paciência, né, e com interesse. Eu espero que a gente se veja em breve, na próxima semana, para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.